Câmbio, galera, sou o na área e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre dois carros que com certeza foram tocados pelo demônio. O motivo de nós estar trazendo apenas dois exemplos desses carros que foram tocados pelo diabo é porque realmente foram os casos mais graves que nós encontramos para poder fazer esse vídeo. Então pega a sua pipoquinha e hoje eu vou contar para vocês os casos dos dois carros mais amaldiçoados do planeta. Mas antes de falar desse vídeo, eu gostaria de anunciar que no dia 24 de junho desse ano eu vou estar participando do Dia do Fã. Esse evento vai acontecer lá na Vila Mariana, em São Paulo. Eu vou deixar aí abaixo no link para você poder acessar a página dos organizadores. E eu vou estar postando nas redes sociais como é que vai ser meu itinerário, etc. E também eu vou estar postando lá o horário que eu vou estar lá. Eu vou estar lá quase todo o evento. Eu devo chegar lá, eu acho que vou chegar lá cerca de 1h da tarde. O evento vai até às 5, tá bom? Então chegando lá, se você quiser ir, você vai lá. Você não precisa pagar a entrada, é só 1 kg de alimento não perecível. E precisa saber onde é que eu vou estar avisando lá no Twitter e nas redes sociais. Vamos falar primeiro do mais conhecido. Ele é o menos fatal, mas é o mais conhecido em jornais, revistas, seriados e filmes. E estamos falando de um Porsche Spider 550, conhecido como Little Bastard, que foi tendo como seu dono inicial o ator James Dean. O Little Bastard é citado largamente em nossa mídia, tanto que ele apareceu e teve um capítulo exclusivo para ele no seriado Sobrenatural. Porsche Little Bastard. É claro. Peraí. A gente tem que gravar isso pra posteridade. Ótima ideia. Meu Deus, calma. Sobrenatural. James Dean era um ator que viveu até os 24 anos. Ele terminou sua vida em um acidente de carro no Little Bastard, que é esse Porsche 550. Mas seja lá o que havia de demoníaco no carro dele, bem, aquilo não tinha acabado ainda. Depois do acidente, os destroços do carro foram entregues para George Barris. E esse George Barris era amigo pessoal do James Dean. O George Barris desmontou ele e vendeu as peças para outros pilotos. E aí que a história começa a ficar realmente do capiroto. Depois que James Dean morreu, o mecânico dele comprou as ferragens e reformou tudo. E depois o carro caiu em cima dele. Depois Tony McHenry foi morto quando o levou para a pista de corridas. A morte segue nesse carro em toda parte. Ele vendeu o motor e a transmissão para dois médicos que pegaram essas peças, colocaram nos seus próprios carros e os dois participaram de uma corrida de semi-amadora que estava acontecendo na Califórnia. E esses dois médicos conseguiram se acidentar nessa corrida, cada um com o próprio carro. O acidente foi tão grave que um deles não resistiu e faleceu. Pera, a história do Little Bastard não acabou, tá só no início. Tem mais capeta de onde veio esse aí. Barris era um cara muito supersticioso, então para evitar que ele tivesse algum mau agouro, ele decidiu entregar o resto das peças do carro para a polícia da região da Califórnia. A polícia não tinha utilidade para aquele carro, como pensou em utilizar aquele carro que estava todo arrebentado de um acidente de formas educativas. Expôs ele em alguns lugares da cidade para poder conscientizar o povo a não correr, tal, que poderia bater o carro da pessoa poder ficar. Então, entendeu? É uma campanha educativa. Mas a situação piorou quando um dos lugares, o primeiro lugar onde o Little Bastard foi exposto foi na oficina. A oficina pegou fogo. Pegou fogo! Depois disso, eles decidiram levar o carro para uma escola secundária para poder fazer a campanha de conscientização de trânsito lá. Só que ele caiu do caminhão e gerou um acidente que quase matou o carro que estava vindo atrás dele. Depois disso, eles levaram ele para outra escola secundária onde ele ficou exposto em cima de um stand. Alguns dias depois ele caiu do stand e quebrou o quadril de um estudante. Carrinho de Deus, né? É um carrinho de Jesus. Nessa turnê educativa do capiroto que esse 550 Little Bastard passou, ele caiu do caminhão outras 3 vezes, sendo de uma delas ele esmagou o motorista anterior que estava atrás do caminhão dele. Não se sabe como, mas dois ladrões que tentaram roubar o volante dele ficaram feridos nos destroços do carro. Nessa hora a polícia falou assim: esse carro aí não é de Deus não é de Jesus. Vamos dar um jeito de se livrar desse carro. Vamos devolver ele pro Barris. Ele que deu pra gente, deu essa bomba chiando pra gente, o carro deve estar amaldiçoado. Então vamos devolver pro cara. O problema é que quando eles foram devolver pro cara, o carro desapareceu na plataforma do caminhão dele sem nenhum tipo de explicação. E até hoje ele tá desaparecido. A história tá mais estranha. Não, ainda tem uma coisinha da história do Little Bastard. Provavelmente havia alguma entidade ligada a esse carro. James Dean, ela era melhor amigo de outro ator. O nome desse ator é Alec
Guinness, o Obi-Wan Kenobi do Star Wars, exatamente, o Obi-Wan do Star Wars, era amigo do James Dean. Segundo dizem a lenda, o Dean perguntou pro Guinness o que ele achava do carro dele. O Guinness falou assim com ele: cara, você não vai durar uma semana nesse carro. E o Dean morreu exatamente 7 dias depois dessa previsão feita pelo mestre Obi-Wan do Star Wars. Conteúdo Frame Defender para o YouTube. Falando sobre Christine, o carro assassino. Meu Deus. Christine, o carro assassino. Um livro best-seller escrito pelo Stephen King, que depois de um tempo virou um filme que se tornou um ícone do cinema cult. Christine, o carro assassino. Se você não assistiu, provavelmente você não assistiu por causa que você não teve idade, porque quando esse filme lançou eu era criança na época, eu indico muito. É um filme que ele tá à frente do tempo dele em questões de efeitos especiais. Okay. Show me. Para poder falar um pouco de Christine, infelizmente eu sou obrigado a falar um pouco de Stephen King. Stephen King é um escritor de terror muito bom, que escreve muitos livros, escreve muito bem. Tanto que ele é um escritor contemporâneo que é utilizado como literatura de ensino médio lá. Exatamente, se você quiser passar no ensino médio dos Estados Unidos, você tem que ter lido um dos livros de terror do Stephen King. O que ele tem a ver com o Christine, o carro assassino, e o que isso tem a ver com a realidade? Por causa que o Christine, o carro assassino, foi baseado num caso normal. A dona desse carro, comprou ele por $5. Exatamente, senhoras e senhores, $5. Ela comprou por $5 um Dodge 330 Cornet de 1964. Ela comprou da polícia rodoviária da cidade dela. E ela mora em onde? Adivinhem? No Maine, Estados Unidos. Mesmo local onde Stephen King mora. O nome dela? Wendy Christine Allen. A Wendy conseguiu comprar ele de $5 da polícia porque a polícia queria se livrar dele devido à fama que aquele carro tinha de ser amaldiçoado. E gente, ele fez menos sucesso que Little Bastard, mas eu te garanto, esse carro era... Se Little Bastard foi um demônio que foi lá, nesse carro da Christine foi 40 demônios fazendo troca-troca, uma coisa lá. Wendy nunca teve problemas com o carro nunca bateu com ela, nunca parou de funcionar, o carro nunca deu problema. O que ela achou estranho para um carro antigo daquele, nunca dar problema. O carro sempre estava lá disponível para ela, e ela citava que o carro era o melhor amigo dela. Se você assistiu Christine, o carro assassino, você saberia que o Christine era um carro que ela se apaixonou pelo dono e ela simplesmente matava qualquer pessoa que estivesse no caminho dela ou no caminho do dono dela. Eu vou começar a citar o que é esse carro, vou chamá-lo de Christine, só pra você saber o que essa porcaria desse carro fez. Nos anos 60, uma criança foi atropelada de bicicleta por ele em baixa velocidade e morreu. Sim, morreu, assim ó. A criança levou só um baque, coisa que ela deveria levar alguns pontos, e faleceu. You ain't mad, are you? A mesma coisa aconteceu novamente em 1980, 20 anos depois, com uma criança também andando de bicicleta, o carro andando a baixa velocidade, o carro se bate, a criança cai no chão e morre na hora, sem motivo nenhum. Era um caso de criança arranhar o joelho, morreu. Em 1980 a 1990, um grupo de fanáticos fanáticos religiosos, protestaram contra o carro, movimentações contra o carro e vandalizaram o coitado. E das duas vezes, os dois líderes religiosos que fizeram essas movimentações em 1980 e 1990 morreram da mesma forma em um acidente de carro batido em caminhões. Calma, ainda não acabei. Christine ainda tinha mais vítimas. Lembrando que eles foram esmagados e decapitados. Exatamente, ela não fazia um serviço por menos não. Também nesse grupo de crianças, de pessoas que estavam lá protestando e vandalizaram a Christine, 4 deles morreram atingidos por relâmpagos. Exatamente, raios. Caiu um raio na cabeça de 4. Porque matematicamente isso é muito possível, né, cara? Totalmente tem uma explicação científica pra isso, galera. Tem explicação científica. Alguns policiais que tiveram contatos com esse carro mataram sua família e cometeram suicídio. Isso em um período de 10 anos.
Okay, Jack. Come on out. The riot is over. I got a girl named Bonnie Maroney. Ought to see her rock and roll with the blue jeans on. Not very fast, just skin. Well, I told her mama and her papa too. Esse dado passou despercebido porque isso não é algo incomum acontecer nos Estados Unidos. Tipo assim, é uma coisa tipo uma vez a cada 5 anos. Ah, um policial matou toda a família e se matou, tal. Mas esses policiais tiveram contato com a Christine. Em 2007, uma criança invadiu a casa de Wendy e tocou no carro. Alguns dias depois, essa criança matou toda a sua família, incluindo o cachorro a facadas. Depois colocou fogo na casa. Em 2010, um grupo fanático exigiu a desmontagem e o abandono do carro. Eles exigiram porque eles falavam e declaravam que o carro estava possuído pelo demônio e que ele deveria ser morto. Eles então roubaram o carro, desmontaram ele e venderam as peças para os ferros velhos da cidade. Já que ninguém podia escutá-los, vamos roubar o carro, é a melhor forma. A coitada, a menina, a dona a Wendy Christine Allen, que o Stephen King criou a história do carro e baseou no nome do meio dela, ela é autista. E isso piorou a situação dela, porque a fama do carro ficou ligada com ela e hoje ela é considerada uma bruxa, coitada. A história de Christine ainda é um dos mistérios mais estranhos ligados a um carro, cara. Então se você tem alguma explicação, por favor, me explica. Bem, pessoal, essa aqui foi os casos, 2 carros provavelmente tocados pelo demônio. Eu queria fazer vídeos específicos só deles. Se eu esquecer de citar algum dado, coloca esse dado aí nos comentários, que eu quero deixar esse vídeo mais rico. Se você quiser saber mais informações do dia do fã, vai lá nos comentários, no bar de descrição vai ter o link pra você poder ver. Se terminar o próximo vídeo, deixa embaixo que eu vou estar fazendo com todo prazer, toda questão e toda felicidade pra você. Se você quiser participar das lives, que esse vídeo foi gravado em live stream, eu faço live dia sim dia não aqui no canal, no YouTube, na Twitch TV. E nós estamos com o canal do Dailymotion, onde nós estamos postando os gameplays completos. Dá uma olhada, tá na barra de descrição também aí, verifica que você vai gostar pra caralho, eu te garanto. Então pessoal, vou ficando por aqui, salve pessoal diária, como vocês viram, focus, câmbio desligo.